Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui agora gravando, vamos dizer, o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar mais para o pessoal realmente iniciante, que não conhece nada de bolsa, que não opera ainda, que não faz nada em termos de compra de ativos financeiros na bolsa, seja ações, outro ativo qualquer operado na bolsa de valores. Porque o que a gente vê por aí muitas vezes na internet, no Facebook, né, em grupos de discussão sobre operações na bolsa, sobre trader, são algumas pessoas perguntando, né, o que fazer, como eu começo. Então, como o título desse vídeo aqui, onde você está pisando pela primeira vez, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque no Brasil, principalmente, nós temos uma cultura de que operar na bolsa de valores, comprar ações, que é o que a maioria conhece, é algo muito perigoso, principalmente para algumas pessoas aí que investiram, por exemplo, naquela oferta pública que teve de ações da Vale, da Petrobras, há alguns anos atrás. O governo deu essa colher de chá aí para a galera e o pessoal comprou ações da Vale, da Petrobras, usando seu fundo de garantia. E naquela época a bolsa só subia, o índice Bovespa só subia e as ações da Petrobras e da Vale subiram muito. E com isso o cara que tinha lá um dinheiro X, não importa quanto fosse, que ganhava 3% ao ano na correção lá do fundo de garantia, viu crescer seu patrimônio 10, 20, 30% aí ao ano, e às vezes alguns anos o cara que tinha lá R$ 1.000, por exemplo, no fundo de garantia, o valor se transformou em 10, 15, 20 mil, coisa que na rentabilidade do fundo de garantia isso jamais ia acontecer. E alguns outros que não venderam as suas cotas quando estava muito na alta, né? Tipo, o cara botou R$ 10.000 e 2 anos depois já estava com R$ 100.000 e o cara não vendeu. As ações subiram demais, dispararam naquela época, tanto Vale quanto Petrobras, porque isso aí foi feito no momento que a economia brasileira estava pujante, a bolsa só subia, os ativos financeiros, tudo que você comprava subia, e não é essa a realidade do mercado acionário, do mercado de investimentos em renda variável, quando se fala em ações. A verdade é que você compra uma ação hoje, ela pode subir ou pode descer, mas existem maneiras de você aprender a fazer uma análise, a você mesmo comprar ou vender as suas ações, de forma que você possa ganhar mais dinheiro do que na renda fixa. E quando eu falo renda fixa, eu falo de poupança, né, letras de câmbio aí, imobiliárias, agropecuárias e até mesmo o CDB, RDB, que te dá aí, quando muito, entre a poupança e os melhores investimentos de renda fixa, te dá de 0,5 a 0,7, 0,8% ao mês. E na renda variável, por exemplo, em ações, você pode ganhar 1, 2, 5% ao mês, 10% ao mês. Isso vai variar muito de ação para ação, de momento para momento. Então, onde você está pisando pela primeira vez? Você está pisando num mercado que existe no mundo todo, porque existem bolsas de valores que negociam ativos financeiros que são, na sua maioria das vezes, as ações, mas existem outros ativos financeiros que são negociados em bolsas, como, por exemplo, as commodities, que são feijão, arroz, né? Esses ativos agropecuários aí, o boi também, café, que você pode negociar na bolsa, assim como você pode comprar uma ação da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Uzi Minas, da Estácio, de várias empresas conhecidas aí no Brasil. E você comprando esses ativos financeiros, a tua esperança, vamos dizer assim, a tua expectativa é que haja uma valorização maior do que você ganha na renda fixa, para que você possa oferir um lucro, né, melhor do que se você deixar seu dinheiro parado lá no banco. Mas quais as maneiras, né, que nós temos de fazer
esse tipo de negócio e correr um risco minimizado, já que o grande medo das pessoas é investir na bolsa de valores e correr risco com seu capital. Existem várias maneiras. A primeira maneira seria você procurar uma corretora, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links das principais corretoras, e nessas corretoras normalmente tem analistas de investimentos que orientam você sobre uma carteira de ações, até também sobre a possibilidade de você fazer um mix de investimento, investindo parte em renda fixa e parte na renda variável, que seriam basicamente para pessoa física ações, né? E aí alavancar um pouco os seus ganhos. Ao invés de você ganhar 0,7, 0,8 somente da renda fixa, você bota uma parte do teu capital em ações, por exemplo, você tem lá 100 mil reais para aplicar, você bota 70 mil no 50 mil, 30 mil no investimento, uma outra parte no outro, ou seja, 70 mil do teu investimento em renda fixa, né? Seja LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto, por exemplo, né? E até a poupança mesmo para algumas das pessoas que se sentem mais seguras, e pega lá 30% do teu capital e investe em renda variáveis, ou seja, o analista da corretora, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para você a opção de se investir em meia dúzia de ações aí, 1, 2, 3, 5, 6 ações, onde ele controla a rentabilidade daquela carteira de forma que ele vai procurar um ganho anual aí. A poupança hoje ao ano dá 7,7% juros sobre juros. Então o analista de investimentos de uma corretora, ou então de uma asset, né, de uma empresa de investimentos, ele vai procurar ativos para você que te gerem uma rentabilidade de 10 a 15, 20, 25% aí ao ano, né, multiplicando aí por 2, por 3, às vezes até mais, por 4, a rentabilidade que você teria na renda fixa. Então isso é a primeira maneira, uma maneira tranquila, uma maneira de certa forma segura, porque você vai estar sujeito a um pouco de risco do teu capital ali. Vamos supor, se você compra uma ação hoje, a primeira vez que você comprou por sugestão lá do analista, ele executou a ordem para você, tem analistas nas corretoras que sugerem para você a compra do papel e eles mesmos efetivam para você dentro da bolsa, dentro da plataforma da corretora, né? Porque nas corretoras existem plataformas de investimento onde você tem a possibilidade de dar o clique lá no botão e comprar a quantidade de ações que você quer comprar, ou então por indicação do analista da corretora, ele vai dizer para você qual é o papel e a alocação de capital que ele vai fazer do teu dinheiro dentro de uma carteirinha, vamos dizer assim, de ações que você comprou, ou seja, como eu falei, aquela meia dúzia de ações, e ele vai controlar isso. Ou seja, se aquela ação de repente cair 5%, porque foi a primeira que você entrou e você não deu muita sorte, o mercado veio contra, porque isso acontece, alguma mudança do cenário econômico ou macroeconômico, e aí de repente a ação justamente que você comprou, por exemplo, você comprou a ação da Vale do Rio Doce e ela é altamente atrelada ao preço do minério de ferro, aos negócios, né, da indústria chinesa, e de repente a China falou que ia diminuir pela metade lá, por exemplo, a sua compra de minério e ia diminuir sua produção industrial, então isso vai afetar o preço da ação da Vale do Rio Doce e aí o preço tende a cair. De repente, se ele cair 3, 4, 5%, o teu analista pode sugerir para você, já deve até ter sugerido antes, que você saia daquele papel e procure um outro papel. Pode acontecer também de você acontecer o contrário, na mesma ação, compre e de repente a China fala que vai aumentar em 10, 20, 30% a sua produção industrial, e só o fato de ter uma notícia dessa, às vezes, já faz, às vezes, em alguns dias, em uma semana, em um mês, o preço do minério, de repente, pode subir aí bastante, e com isso a tua açãozinha lá da Vale do Rio Doce, por exemplo, vai subir. Assim como se você comprar uma ação, por exemplo, de empresa do setor elétrico, se houver, né, um aumento da energia elétrica, por exemplo, que vai gerar mais lucro para as empresas do setor, a atuação do setor elétrico vai ser valorizada. Se você compra uma ação, por exemplo, das lojas americanas, do Pão de Açúcar,
de grupos que são ligados ao mercado de varejo, por exemplo, e de repente está perto do Natal, do Ano Novo, e as compras bombam, e a expectativa do mercado que era a vender, por exemplo, 1 bilhão, e eles vendem 10 bilhões, isso vai fazer com que aquela empresa tenha lucratividade, consequentemente a ação que você estiver na sua carteira sendo daquele setor vai ser afetada por isso e vai ter também uma lucratividade maior, vai subir o preço do papel, ocasionando para você uma rentabilidade nos seus investimentos. Então, tanto situações negativas em determinado setor, quanto situações positivas em determinados setores, ou em fatos econômicos, né, em fatos políticos, às vezes, em notícias econômicas e às vezes políticas, afetam o preço desse ou daquele papel, dessa ou daquela ação, fazendo com que ela ou valorize ou se desvalorize e provocando assim lucro ou prejuízo para os acionistas, para as pessoas que estão ali com alguma posição aberta em algum ativo financeiro desse. Assim que, por exemplo, se você compra outros ativos, que existem outros ativos que são negociados também, por exemplo, você pode comprar um lote lá de uma posição de um contrato futuro, porque aí nesse caso não se chama ação, né? Quando você compra boi, você compra soja, você compra café, açúcar, você compra, na realidade, o que a gente chama de um contrato derivativo. O que é um contrato derivativo? É um contrato onde existe um ativo, né, que lastreia aquele contrato, um ativo, às vezes, físico. Por exemplo, como eu citei aqui, o boi ou o café. Né? Quando você compra um lote de um contrato futuro de café, você não está comprando uma saca de café, mas você está comprando um contrato atrelado ao café que representa, sim, às vezes um lote lá, né, uma certa quantidade, vamos dizer assim, de sacas de café. Então, se o café tiver, por exemplo, de repente lá na Argentina a produção de café cai muito, porque tem uma geada, e por um acaso eles não vão ter uma produção boa e eles começam a comprar café brasileiro. Isso vai fazer o quê? Com que o preço do café suba, e se você está posicionado num derivativo de café, que é um contrato futuro de café, a sua cota lá daquele ativo vai valorizar e você vai oferir lucro com isso. Então tem ativos como as ações que você participa efetivamente, você compra realmente. Quando você compra uma ação, você compra uma parte da empresa, você se torna sócio dessa empresa. Quando você compra um contrato derivativo, por exemplo, boi, café, soja, você não está comprando a soja para ser entregue na sua casa fisicamente, mas você está comprando um contrato que o produtor de soja colocou no mercado financeiro, né? Isso tem toda uma complexidade para gerar esse contrato. Eles fazem isso para se proteger, por exemplo, contra a queda do preço do próprio ativo financeiro que eles vendem, por exemplo, a soja, por exemplo, o café, e colocam esse contrato para ser negociado no mercado. E oferem lucro aí com essa negociação. Né? E você também entra nessa negociação comprando, vendendo aquele contrato. Então, se você compra aí o ativo ou o derivativo, sobe, você compra uma ação, que é um ativo, ou você compra um derivativo, que é um contrato de boi, um contrato de milho, um contrato de café, e esse derivativo, ou ativo, que é a ação, por exemplo, né, valorizar, você vai valorizar o teu investimento, vai ganhar dinheiro. Se ele desvalorizar, você pode perder dinheiro, isso, embora na Bolsa de Valores, e depois eu explico isso em outro vídeo específico para você saber como se ganha dinheiro na Bolsa com a valorização ou com a desvalorização do ativo, porque se você compra, por exemplo, um contrato de soja e a soja valoriza, né, porque tem uma demanda maior pelo mercado internacional e o Brasil começa a vender mais e os contratos aqui se valorizam com o aumento do preço da soja, você ganha dinheiro. Mas existe a possibilidade também, se acontecer o contrário, desse contrato cair porque houve uma superprodução, então o preço caiu e aí de repente vão ter que vender a soja mais barata para poder escoar toda a produção, e também não está havendo muita exportação, porque de repente os países que compram do Brasil de repente não estão comprando tanto, e aí o ativo pode desvalorizar. E se você comprou contrato de soja
e o preço cair, você perde dinheiro. Mas você pode vender contrato de soja, você pode vender ação da Petrobras, você pode vender ação da Vale do Rio Doce, e se o preço cair, como você vendeu, você vai ganhar dinheiro, né? E aí a grande pergunta nessa questão aí é que as pessoas às vezes ficam na dúvida assim, como é que eu vou vender a ação se eu não tenho ação? Eu tenho que comprar primeiro para vender depois, e existe aí todo um raciocínio lógico, econômico, matemático em cima disso, que eu vou explicar detalhadamente, talvez num vídeo mais para frente aí, específico, para falar como se ganha dinheiro comprando um ativo financeiro ou um derivativo, como se ganha dinheiro vendendo, né, um ativo financeiro, né, no caso aí das ações, ou um derivativo, como os contratos futuros, né, agrícolas, ou o contrato futuro de dólar, ou contrato futuro de índice, que também são derivativos negociados na Bolsa de Valores. Mas o que você precisa saber hoje é que você pode fazer negociações comprando ou vendendo ativos financeiros, contratos derivativos desses ativos financeiros, ou até mesmo vendendo contratos desses derivativos financeiros, ou vendendo os ativos financeiros, de forma que você possa oferir lucro tanto na compra quanto na venda. E eu falarei sobre isso também em outro vídeo. Mas o mais importante é que você saiba agora que você pode ter lucro comprando, vendendo um ativo ou um derivativo financeiro. E isso pode ser feito, né, num dia só, onde você compra hoje e vende hoje mesmo o ativo ou o derivativo financeiro, ou então você pode fazer negociações, né, onde você compra hoje, por exemplo, o ativo financeiro, compra uma ação e vai vender daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 15 dias, conforme ele sofra variação para cima, de valorização ou de desvalorização, dependendo do tipo de operação que você tenha feito. Quando você compra e vende qualquer ativo ou derivativo financeiro no mesmo dia, esse tipo de operação é chamada de operação de day trade, né? Feita no mesmo dia. E quando você compra ou vende um ativo financeiro, mas você carrega essa posição de compra ou de venda para o dia seguinte, que seja, ou para daqui a alguns dias, ou para daqui a uma semana, ou para daqui a 1 ou 2 meses, você está fazendo basicamente uma operação que nós chamamos de operação de swing trade, onde você compra, espera dias ou semanas e o ativo valorizar ou desvalorizar de acordo com a operação que você estiver fazendo, para vender se você comprou com lucro, ou então vender porque ele já te deu um certo prejuízo, você quer sair fora, né? Então essa operação, que demora de dias ou até semanas, ou pode durar alguns meses, são chamadas de operações de swing trade. Aprender a fazer análise disso é que é a grande jogada e até o maior objetivo aqui do canal, onde você começa a pegar informações, onde você vai ter a oportunidade de aprender a fazer a sua própria análise e pegar o seu dinheiro, abrir uma conta na corretora, alocar esse dinheiro na corretora e não depender necessariamente lá do analista, embora isso aí seja plenamente factível e seja bom também, porque se você não quer ter a necessidade de esquentar a cabeça em analisar o mercado, em decidir qual o papel que você vai comprar, ou o ativo financeiro que você vai negociar, você pode contar com o suporte de corretoras excelentes, como vou citar aqui, né, a XP Investimentos, a Clear, a Rico, a Modal e entre outras corretoras que existem no mercado aí, inclusive corretoras ligadas a bancos como Santander, como Itaú, como Bradesco, onde você pode fazer investimentos na renda variável, na bolsa de valores, tendo a oportunidade de ter um lucro maior do que na renda fixa. Então, se ficou alguma dúvida aí, coloque aí embaixo nos comentários para que eu possa fazer outro vídeo comentando aquilo que você precisar. Dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal também, divulgue aí para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Então, onde você pisa pela primeira vez, espero ter acrescentado alguma informação
de educação financeira aí para você. E fica comigo que eu vou gravar outros vídeos, talvez detalhando alguns detalhes para você aprender como negocia, como compra, como vende, como eu posso ganhar dinheiro comprando ou vendendo, né, um ativo financeiro na bolsa de valores, né? E de repente caminhe com as suas próprias pernas aí, fazendo as suas próprias análises. Vou falar sobre cursos, onde você aprender até a fazer uma análise de ativos financeiros também grátis também, e outros demais assuntos. Tem muita coisa para a gente falar aí para frente. Então, nessa série de vídeos, que é o 01 aqui, onde você pisa pela primeira vez, eu vou falar mais para as pessoas bem iniciantes, que não conhecem nada de mercado, né? Vai ficar uma playlist específica aí para isso, né? Ao contrário da outra aí que já tem 3 vídeos, que é para o pessoal que já está no mercado, que já conhece alguma coisa, já tem sua continha na corretora e que de repente principalmente faz operações de day trade, tá? Na outra série de vídeos vai ser focado mais em operações ativas no mercado, principalmente day trade. Mas vou também gravar alguns vídeos aqui dentro dessa playlist aqui para falar sobre swing trade, falar sobre como se faz esse tipo de operações, né? E para ajudar a galera aí a evoluir financeiramente, a melhorar a sua vida, a controlar a sua própria vida e seus investimentos. Um grande abraço, fiquem com Deus e compartilhe o vídeo, curte aí o canal, se inscreva, para que a gente possa fazer essa informação valorizada, né? Valorosa, chegar a outras pessoas que não têm acesso à informação, à educação financeira, porque o nosso país já é pobre em educação formal normal, imagina educação financeira de qualidade. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.